Tudo na santa paz aí com vocês. Isso daqui, meus amigos, minhas amigas, tá vendo? Um ramo de prata. Vou mostrar aqui para vocês. Sim, esse entrelaçado aqui eu fiz ele com madeira mesmo. Isso aqui são guizos. Essa daqui não é qualquer madeira, é uma madeira especial. Isso daqui, dentro da espiritualidade celta, para os druidas, representa um artefato de grande interesse, tá? E de grande potencialidade, principalmente em conceder bênçãos espirituais, em promover uma asepsia fluídica, uma asepsia astral. E existem várias lendas, vários mitos de origem, né, desse artefato dentro da cultura celta. E, em síntese, geralmente é atribuída a seguinte origem, que o ramo de prata é um objeto mágico que vem do país das fadas como um presente para algumas pessoas aqui na Terra. País das fadas, para os celtas, não é fadinha sininho descaracterizada lá da Disney. Fadas, para os celtas, são seres do mundo espiritual, são seres astrais, não necessariamente apenas elementais. São consciências do mundo invisível, consciências inclusive muito avançadas, algumas delas. Então, algumas lendas vão mostrar que quando existe essa oportunidade, esse objeto é trazido do mundo espiritual para cá, para ser um canal de bênçãos, um canal de proteção espiritual, um canal de limpeza espiritual. E é muito interessante porque eu também trabalho com foto da aura e a gente já fez alguns testes, né, de tirar foto da aura após manejar o ramo de prata. E fica uma luminosidade verde, azul, turquesa extremamente brilhante, que é uma luz muito associada à cura, tá? Então imagina um verde água, um azul claro, esverdeado, muito brilhante, com muita luz, muito branco e muita radiação de cura. Então, de fato, quando você usa o ramo de prata, você cria esse campo de bênçãos. E hoje a gente vai falar aqui de alguns artefatos, né, utilizados pelos druidas. Nós vamos falar aqui de plantas. Trouxe plantas aqui, eu vou recomendar para vocês plantas para imunidade, eu vou recomendar plantas para proteção, inclusive proteção espiritual. Tem várias coisas aqui que eu trouxe para vocês. Limpeza mediúnica, abertura de caminhos. Eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a melhor planta para você fazer um banho de abertura de caminhos, o popular abertura de caminhos, mas sempre trazendo essa questão da perspectiva druídica. Por quê? Quando a gente olha para os druidas, a gente encontra algo que é um conceito que se chama etnomedicina. Né? O que é a etnomedicina? São as práticas de cuidado integral de saúde de povos originários, de sabedorias ancestrais que muitas vezes foram inclusive marginalizadas pelos saberes tidos como homogêneos culturalmente, inclusive por processo de colonização e colonialidade, mas isso a gente vai falar em outros vídeos, mas que eram oriundos de povos antigos, povos originários, e muitas vezes esses saberes foram suprimidos, foram deixados de lado. Então, quando a gente fala nos druidas, os druidas, eles não eram, as druidisas, não eram apenas sacerdotes, sacerdotisas contemplativos. Eles buscavam agir afirmativamente dentro do seio social, promovendo o bem-estar comum. Então, como professores, como juízes, mas também com aquilo que hoje a gente entende como médicos, né? Então eles tinham essa sabedoria, principalmente uma classe dentro ali do sacerdócio druídico que hoje fica conhecida como Ovates, tá? Ovates. Então é uma medicina
uma etnomedicina, por assim dizer, e nada disso daqui é para substituir ou para te encorajar a irresponsavelmente substituir qualquer tratamento médico que você faça. Pelo amor de Deus, não vai fazer isso. Essas daqui são visões complementares e sempre que eu for falar de uma planta, é para te dar uma indicação para você depois avaliar isso com o especialista que acompanha a saúde da sua vida, tá? Porque aquilo que funciona para o meu corpo pode não funcionar para o seu. O meu corpo é o meu corpo, os meus ritmos são os meus ritmos, o meu contexto é o meu contexto, a minha necessidade é a minha necessidade. Existem contraindicações, isso é importante falar. Mesmo quando a gente está falando de plantas, é uma plantinha, não dá nada, toma chá. Podem sim existir efeitos colaterais e às vezes até graves, então não subestime isso. Qualquer informação aqui que eu trouxer e que te chamar a atenção, você pega isso, você leva para o seu especialista que cuida da sua saúde e vê qual é a melhor maneira de você usar de forma complementar e responsável isso na sua vida, na sua saúde, na sua rotina. Tá bom? Isso é muito importante da gente saber. Então, quando a gente está falando dessa etnomedicina druídica e a gente vai para esse âmbito dos ovates, é uma interação com os elementos da natureza. Os druidas e as druidisas dominavam muito essa questão das plantas medicinais, das ervas medicinais, das árvores sagradas, da sabedoria da natureza, das emanações espirituais, energéticas, fluídicas, do mundo natural e do mundo espiritual. Porque os ovates também atuavam como uma espécie de médium, entre aspas, né, de você desenvolver uma certa sensibilidade para ter uma comunhão, né, transdimensional com as várias esferas da vida, porque a gente entende que elas são complementares e que muitas vezes processos de cura são processos que precisam antes começar e contemplar num plano invisível, num plano sutil. Às vezes aquilo não está apenas no nosso corpo, aquilo extravasa no nosso corpo, né? Que é a ideia da psicossomática. Mas existem outros fatores, desde estilo de vida, principalmente alimentação, mas não só alimentação física, a sua alimentação mental, a sua alimentação emocional, a sua alimentação espiritual. Então, várias questões eram levadas em conta, não só na etnomedicina druídica, mas de vários povos. Estava vendo, inclusive, recentemente uma postagem sobre a etnomedicina iorubá. Fantástica, fantástica, assim, quanta coisa, quanto arsenal de conhecimento, de sabedoria que tem ali, de cultura, né, que muitas vezes a gente deixa passar. Bom, primeira coisa, antes da gente falar das plantas, isso daqui, tá, é uma espécie de um cetro, é uma espécie de uma varinha, tá? Antes que você dê risada, e aqui é importante da gente falar por que a gente dá risada da fada, por que a gente dá risada da varinha, né? Parecem coisas de criança, mas você não dá risada do cetro do sacerdote católico, você não dá risada do anjo da guarda, que é um conceito parecido com o conceito de fadas, né? No sentido original da fada. Tudo isso são por processos de colonização, de dominação, sabe? De busca de hegemonia, de agendas de hegemonias de instituições religiosas que buscavam ter esse domínio cultural sobre a população. Isso eu vou falar mais no próximo livro que eu estou para lançar. Se chama o livro verde, Sabedoria Druídica, a arte mágica druídica dos druidas e a espiritualidade celta. A gente vai falar como esses movimentos de dominação acabaram suprimindo sabedorias antigas, e uma forma de você deslegitimar uma sabedoria, você marginalizar uma espiritualidade, é transformar aquilo em piada, é você transformar aquilo em coisa de criança, né? Então, por que você fala em fada? Você acha que é fada, fada sininho, que coisa bobinha. Mas você fala em anjo, tem até disciplinas acadêmicas dentro da teologia que estudam isso, né? Angiologia é uma coisa séria, anjo, nossa, que coisa séria, mas a fada é a fadinha de criança, né? Não, a fada também é um conceito muito próximo do que a gente entende por anjo, e até maior do que isso. Só que foi banalizado, ridicularizado justamente para isso, para parecer ridículo, para parecer menor, para que uma cultura dominasse sobre outra. A mesma coisa a questão das varinhas, né? Nossa, varinha é coisa de Harry Potter, é coisa de ilusionista, coisa de criança, né? Não, a varinha dentro da tradição celta, para quem está nesse caminho druídico,
sacerdotes, sacerdotisas druídicos hoje em dia, nós usamos as varinhas, tá? E não é com uma conotação infantil, varinha mágica, quer imitar o Harry Potter. Não, o que é uma varinha? Você que estuda o mundo mental, o mundo espiritual, o mundo energético, né? O que é uma varinha? A melhor forma de você explicar uma varinha, por que o ramo de prata é usado, por que varinhas druídicas são usadas, e não é qualquer madeira, e não é qualquer madeira para qualquer pessoa. Né? A madeira representa elementos vivos, que sintonizam ou não com a sua energia. Existem métodos para você descobrir qual que é a madeira que potencializa a sua energia. Mas o que é uma varinha mágica? Uma varinha mágica, dentro desse lugar de seriedade da tradição dos druidas, é basicamente isso daqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma lupa. Quem que na infância não pegou uma lupa e colocou no sol e a luz do sol incidiu aqui, né? Ela focalizou num único ponto e aquele único ponto saiu um raio condensado daquela luz, por assim dizer, e aí você põe naquela folha seca no seu jardim e aquilo queima a folha, né? Por quê? Porque, minha boca aqui, né? Porque aquilo reúne e direciona os raios, potencializando eles num ponto só. A mesma coisa acontece com a varinha, com o ramo de prata. Né? Quando você está falando de emanações psíquicas, emanações espirituais, emanações fluídicas, estamos aqui emanando, a gente está vibrando. Só que às vezes essas vibrações ficam dispersas, ficam voláteis, elas não ficam concentradas num ponto em comum. Né? E o objetivo da varinha é canalizar, é reunir essas vibrações, unir inclusive com a potência astral trazida pela própria árvore, pela própria madeira. Por isso que a madeira da varinha tem que combinar com a sua energia. Existem madeiras que, se você usar, vão bloquear a sua energia. E outras madeiras que, se você usar, vão potencializar a sua energia. Existem madeiras que são perigosas de você usar como varinha. Por exemplo, uma varinha de carvalho. Muita gente fala, nossa, carvalho e tal. Se uma varinha de carvalho for utilizada pela pessoa errada, existem pessoas que podem usar a varinha de carvalho. Mas se uma varinha de carvalho for usada por uma pessoa errada, aquilo pode virar um para-raio de energia na mão dela. Porque tradicionalmente os carvalhos eles atraíam os raios. Então se você coloca uma varinha de carvalho na mão de uma pessoa que não é ressoante com aquele princípio, você pode criar um para-raio. E ao invés de você potencializar as energias trabalhadas, espirituais, aquilo vai atrair qualquer tipo de carga para a pessoa. Depois ela vai ficar toda carregada e não sabe por quê. Então é todo um trabalho de autoconhecimento. Né? Quando a Paola faz, por exemplo, a questão do mapa orgâmico, né? O mapa das árvores, chamados assim, é justamente para ver quais tipos de árvores estão em ressonância com a sua vida, com a sua energia, né? E quais não estão, quais que vão potencializar, quais que não vão potencializar, enfim, é todo um estudo fino em que você traz a natureza colaborando para o autoconhecimento. Né? Porque nós somos a natureza. Para os druidas, nós somos a natureza. Então, uma varinha, você reúne, né? Você canaliza toda aquela energia sua em comunhão com a energia da madeira e você canaliza isso focando, direcionando no único ponto focal, ampliando a intensidade daquela emanação. Né? Então, existem todos esses princípios por trás do sacerdócio druídico que a gente utiliza, né? Para, de fato, questões técnicas mesmo, de trabalhar mesmo com energia, de trabalhar com as plantas, de trabalhar com a natureza, de trabalhar com a espiritualidade. Né? Então, essa bênção inicial aqui que eu trouxe, né? Do ramo de prata, que tem pedras especiais associadas, tem todo um trabalho especial, é um número certo de guizos, né, que é para trazer essa asepsia fluídica, essa asepsia energética, canalizar bênçãos que também vão ser dinamizadas, entrando em contato com o tipo certo de madeira que tem aqui, não é qualquer tipo de madeira, e a gente vai trazer vários efeitos. Então isso daqui num trabalho de mentalização, de harmonização, um trabalho de cura, um trabalho de benzimento. Existem os benzimentos celtas também, né?
Isso tudo é muito bem-vindo, muito importante. Você tem toda uma tradição que valoriza isso, porque valoriza até hoje. Nós usamos isso até hoje. Não sei se vocês estão vendo aqui atrás, é um quadro que eu fiz que representa um cenário druídico, né? Um druida de costas, ali é o Thor, em Glastonbury, né? Que é um lugar sagrado também para os druidas. Então você tem toda uma sabedoria, né? Plantas, artefatos, energias, árvores sagradas, como que você manipula isso de forma positiva, como que você utiliza isso para cura, como que você traz a questão dos encantamentos, dos benzimentos. Tá? E quando a gente fala de benzimento, quando a gente fala de planta, é importante a gente lembrar que para os druidas é importante a gente honrar a nossa terra. Porque às vezes a gente fica pagando pau para a terra, para os europeus, né? E a gente não percebe que a gente está num berço de uma riqueza de biodiversidade gigantesca, né? Mas você só quer saber da bétula e da urze que tem lá na Inglaterra. E aí você não olha para as plantas que tem aqui, você não valoriza a cultura local, porque aqui também tem as suas benzedeiras, ainda que seja de uma outra forma, né? A ideia por trás é a mesma. Então, os druidas ensinam a gente a honrar tudo isso. Sim, a estudar as questões celtas, né, da Europa, que legal, mas não para alimentar esse eurocentrismo cultural, social, dominador. Né? Porque o druidismo é uma espiritualidade emancipatória, biocêntrica, decolonizadora. Busca a libertação, busca a educação, a emancipação pela educação. Então não é só você louvar os encantamentos antigos da Irlanda, é você também saber respeitar os benzimentos da vizinha que mora na esquina, da dona senhorinha que tem aquela tradição de benzimento, que se você não for lá aprender com ela, aquilo pode acabar se extinguindo, porque muita gente não valoriza do jeito que devia valorizar. Às vezes a gente fica falando, nossa, mas aquela planta, o carvalho, o europeu, nossa, que árvore maravilhosa, e a gente não olha para as árvores que a gente tem aqui, para um potencial mágico que você tem num pé de manga. Então os druidas, eles chamam a nossa atenção para a gente olhar para isso, para aquilo que a gente tem aqui. E é justamente nesse sentido que eu quero trazer essa conversa para vocês e esse convite para vocês. Porque eu, junto com a Raquel, não sei se vocês conhecem, a Raquel das Flores, ela tem um trabalho acadêmico, inclusive, muito grande, eu acho que na UFRJ, estudando as plantas, as flores celtas, né, medicinais, comestíveis, né? Raquel Lopes, ela traz tudo isso. A Paola Aniello também, trazendo a questão das árvores sagradas, do Ogan ou do Oan. E a gente está, assim, a gente já passou vários períodos de divulgação dessas questões e muitas pessoas perguntam para a gente se a gente não pode ensinar questão de planta, questão de benzimento, coisas oriundas da tradição celta. E a gente finalmente tirou isso do papel e reuniu isso num ensinamento aqui que pode chegar na sua casa, através da internet, online, em que a gente vai trazer essas questões todas, né? Plantas, árvores, banhos, chás, benzimentos, encantamentos, como que você usa, por exemplo, eu não tenho acesso à energia de uma árvore. Como que você pode usar, por exemplo, a varinha para você evocar vibratoriamente o princípio daquela árvore, o princípio astral por trás, né, da frequência que na matéria se condensa como aquela árvore, como que você entra em contato espiritual com essas essências naturais, como que você traz isso para beneficiar a questão de saúde na sua vida, como que você traz isso para beneficiar a questão de ancoramento de prosperidade na sua vida. Não sei se vocês sabem, por exemplo, quando a gente está falando de prosperidade, uma coisa muito comum é você ter ganhos em qualquer área da sua vida, mas esses ganhos não se sustentarem. Isso já aconteceu com você? Você ganha muito, mas aquilo escoa e não estabiliza, né? Existem plantas, isso é a tradição celta já traz isso catalogado. Existem plantas que, se você tiver dentro da sua casa, pensa nas plantas como antenas. Quem dizia isso era o Leon Denis. O Leon Denis dizia que as árvores para os celtas eram como antenas. Elas captam eflúvios cósmicos, elas captam frequências que vêm de várias dimensões e ancoram aqui. Por isso que tem o mapa ogâmico.
quais dessas árvores, quais dessas plantas trazem as energias que entram em sintonia, em ressonância com a sua potência de vida e favorecem essa potência de vida e te ajudam, né? E dependendo das plantas que você tem na sua casa, você consegue orquestrar essas energias à sua volta. Então, como eu estava falando, existem plantas que se você coloca estrategicamente, isso a gente ensina nesse programa, se você coloca estrategicamente na sua casa, elas ancoram aquilo que a gente consegue traduzir na nossa interpretação como energia de estabilidade. Então aqueles ganhos que vêm, eles não são voláteis, eles ficam, eles permanecem, eles ganham estabilidade, porque a estabilidade, antes de ser uma coisa, um evento, um fenômeno, é uma energia. Existem energias voláteis e existem energias que favorecem segurança e estabilidade. Se você se cerca dessas energias que favorecem segurança e estabilidade, né, você meio que por osmose acaba trazendo isso para a sua vida, né? Traz isso para você, projeta para o ambiente, você dinamiza a partir de você e aquilo vai contagiando as áreas que você vai lidando na sua vida. E o contrário também, se você tem apenas elementos voláteis de energia à sua volta, né, você pode até ter várias conquistas, mas sua vida vira uma bola de neve que fica tropeçando o tempo inteiro. Então os druidas, eles entenderam que não é apenas uma questão de vontade, de força de vontade, de você fazer alguma coisa só dentro de você, como essas espiritualidades New Age falam pra gente, né? Ai, é só dentro de você. Não, porque no fim não tem dentro, não tem fora. Nós somos a vida, nós somos a natureza. Existem forças que nos beneficiam, forças que a gente tem que aprender a lidar, forças que a gente tem que aprender a se proteger. Então, se você souber usar conscientemente, inteligentemente, que é o que a gente traz nesse curso, essa questão das plantas, das árvores, das energias, dos benzimentos e tal, você consegue fazer um tempero consciente de energia, de forças à sua volta, à volta da sua vida, você como um epicentro, né, de emanador dessas forças, para que isso se converta em consequências, em resultados, em materializações, em manifestações bem orquestradas e harmoniosas na sua vida. Então existem plantas que trazem questão de prosperidade, questão de proteção. Por exemplo, uma que eu vim mostrar aqui para vocês, isso daqui é flor de sabugueiro, tá? Isso daqui dá para você fazer um chá. É uma delícia. Tem também os frutos do sabugueiro, que tem xarope, dá para você fazer xarope, dá para você fazer até champanhe de flor de sabugueiro natural, mas esse aqui a gente usa mais para o chá. O xarope de sabugueiro feito com os frutos, ele é muito usado para questão de gripe, de resfriado, para criança, enfim, tem um potencial maravilhoso e que é muito explorado principalmente no exterior. Aqui no Brasil o pessoal não conhece muito a questão do sabugueiro, mas o chá, né, ajuda muito a nossa imunidade. E existem lendas celtas que falam que se você planta um pé de sabugueiro na sua casa, no quintal, no jardim, na varanda, aquilo ajuda a afastar influências negativas, espíritos maus, acidentes, problemas. Nossa, mas como eles acreditavam nessas crendices, nessas superstições? Cuidado, porque superstição e crendice são palavras utilizadas pelos dominadores, pelos colonizadores, por aqueles que querem apagar um povo para diminuir, para subestimar a epistemologia cultural do conhecimento e dos saberes nativos daquele povo. Então, quando você vê essa questão do sabugueiro, o que é o sabugueiro? Se a gente trouxer para essa análise de antenas, né, de vibrações, o sabugueiro ele consegue ancorar no campo daquele terreno, daquele espaço, daquela casa, frequências que são favoráveis à proteção, que tornam incômoda a presença de intenções que não querem o teu bem, né? Não que vai resolver 100%, mas você vai contribuindo para que o campo seja naturalmente protegido, né? Então, você vai morar num lugar que ele está pleno de emanações que, quando entram em contato com você, são traduzidas em emanações de segurança, de prosperidade, de saúde, né? Afastam aquilo que é negativo, atrai aquilo que é bom. Então não é só a sua mente, o seu coraçãozinho, são também as plantas que estão à sua volta.
as árvores que estão à sua volta, né? Então a gente é tão arrogante que a gente se sente acima da natureza. E aí não percebe que a natureza está aqui para nos ajudar, para nos curar, para colaborar junto com a gente, porque ela é uma coisa só com a gente. Então, vamos lá, deixa eu dar algumas dicas aqui para vocês. O que eu posso falar? Olha, vamos pensar aqui na flora brasileira, tá? Uma dica rápida aqui. Essa daqui é uma planta que nasce, às vezes, como erva daninha, entre aspas, e cuidado com esse conceito de erva daninha, porque muitas vezes aquela planta que nasce espontaneamente debaixo da sua janela, na calçada do lugar onde você mora, pode ser justamente aquela planta que você está precisando. Quem estuda essas ecoespiritualidades, essas sabedorias nativas, sabem muito bem disso, que uma planta não cresce à toa perto de você. Quando o seu campo está manifestando a falta, a necessidade de alguma coisa, a natureza à volta ela é sensibilizada e a natureza ela é abundante, né? E existe uma tendência da natureza dela trazer os recursos que o campo está precisando, tá? Então, essa daqui, por exemplo, e volto a dizer, essa daqui é uma planta muito comum aqui no Brasil, tá? Importância da gente honrar a nossa terra, mesmo porque para algumas tradições celtas, o próprio Brasil, existem interpretações em relação a isso, Brasil era uma ilha mítica para os celtas, era uma ilha paradisíaca que era sempre verão, cheia de abundância da natureza, dava muitos frutos e tal, e os druidas vislumbravam esse Brasil, essa ilha de Brasil, né, que ficava a oeste das Ilhas Britânicas. O Brasil fica a oeste das Ilhas Britânicas, como um paraíso que eles desejavam, inclusive, alguns nascerem, reencarnarem lá. Por isso que não é à toa que tem tanta gente hoje em dia que sente esse chamado ancestral da espiritualidade celta que não sabe de onde vem. Se você ouve uma Enya, você ouve uma Lorena McKennitt, você lê As Brumas de Avalon, você sente um comichão, uma identificação que você não sabe de onde vem, não tem muito material para você explorar. Às vezes você mesmo vem de lá, né? O próprio Chico Xavier falava que ele se reconheceu uma encarnação de druida. Tá? Chico Xavier tem cartas explícitas dele, próprio punho, não é disse que me disse, isso tem arquivado, de Chico reconhecendo encarnações druídicas dele na Gália, na Irlanda, tá? Isso o próprio Chico Xavier. E o próprio Chico Xavier, isso é do Chico, ele falava que a espiritualidade disse para ele que o plano inicial era para que Jesus encarnasse na Terra entre os druidas, porque os druidas eram o povo que ia conseguir dar o melhor suporte para a missão do Cristo aqui. Só que o plano teve que mudar depois que o imperador romano resolveu invadir lá a Gália, matar todo mundo, desestabilizar a região e tiveram que mudar o plano. Mas segundo Chico Xavier, eu confio muito na mediunidade dele, o plano inicial da espiritualidade era encarnar Jesus entre os druidas. Então a importância da gente recorrer novamente a esse arcabouço de sabedoria que os druidas têm e não negligenciar isso. Bom, vamos lá. Essa planta aqui, ela é comumente conhecida aqui no Brasil como pincel de estudante. Deixa eu ver se dá pra... Aqui, né? Tem essa florzinha, tem essa folha, não sei se na sua região tem outro nome. Gente, essa planta aqui, por incrível que pareça, é uma planta de proteção. Se você estiver indo para algum lugar que você sabe que a energia vai estar meio agitada, que vai ser um lugar meio estressado, uma situação meio estressante, você vai encontrar pessoas que podem te dar uma desestabilizada, ou você está hipersensível, até mediunicamente nesse dia, está passando ali pela calçada, olhou para isso aqui olhou para você, acaso não existe, meu amigo. É igual o Olivaras, não é o bruxo que escolhe a varinha, Harry, é a varinha que escolhe o bruxo. Não pense duas vezes, pega isso daqui, tira, leva com você, sabe? Põe aqui assim atrás da orelha, põe aqui escondido no sutiã, põe, se estiver usando o chapéu, põe o chapéu, põe a planta aqui dentro do chapéu, tá? Porque aqui a gente fala muito em guiné de proteção, a gente fala em espada de São Jorge e existem diferenças. A espada de São Jorge, você tem, por exemplo, aquela espada que tem uma borda amarela, né? Que às vezes é chamada de espada de Santa Bárbara, né?
E você tem aquela espada de São Jorge que não tem borda amarela. Você sabia que são duas plantas diferentes para finalidades diferentes, energéticas? Né? Então, se você vai fazer um banho, né, você tem, por exemplo, a espada de Santa Bárbara, que eu não sei como é que chama na sua região, varia também, que é aquela espada que tem a borda amarela. Aquilo é para proteção espiritual. Para proteção espiritual. A espada de São Jorge, né, não sei também como chama na sua região, mas que é que eu conheço, espada de Santa Bárbara, espada de São Jorge. A espada de São Jorge, que não tem a borda amarela, é para abertura de caminhos. Eu vou até mostrar para vocês aqui uma outra planta de abertura de caminhos. Tá? Deixa eu até pegar aqui para vocês. Depois eu pego. Deixa eu mostrar isso aqui antes. Tá? Então você tem que saber o que você está usando. Essa daqui é uma planta de proteção. Volto a dizer, a gente conhece a guiné, a gente conhece a espada de São Jorge, a gente conhece a espada de Santa Bárbara, a gente conhece a quebra-demanda, a gente conhece uma porção de coisas. Né? Essa daqui você já ouviu falar? Então, se às vezes estiver no seu caminho, é uma aliada de proteção muito grande. Às vezes colocar até atrás, debaixo do travesseiro. Então, a nossa flora traz muitos aliados energéticos, muitos aliados espirituais para a gente que nem sempre a gente tem conhecimento. E a gente está buscando trazer, através desse material que eu estou apresentando, que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, o resgate desse conhecimento para quem quer se aprofundar e quem quer trazer essas benesses para a sua vida e viver de uma forma mais inteligente, sabe? Direcionando os resultados positivos, porque os resultados positivos não são sorte, não são acaso, são consequências das condições que a gente estrutura na nossa existência. Seja para saúde, para proteção, para relacionamento, para abundância, para prosperidade, para trabalho, para amizade, para família. Sabe, você está, entre aspas, eu gosto de usar essa expressão, entre aspas, você está temperando energeticamente a sua vida como? Quais elementos vibratórios você traz para perto de você? Para onde você mora, para onde você trabalha, para as coisas que você usa, para as coisas que você consome. Tudo isso é vibração que está entrando em contato com o seu campo, está sendo digerido, né, dinamizado em formas de frequências que você vai emanar e essas emanações vibratórias vão entrar em contato com aquilo que ressoa e vão atrair coisas para a sua vida, vão repelir coisas da sua vida. Então os druidas, eles não queriam apenas uma espiritualidade contemplativa, eles queriam emancipação, eles queriam dignidade, eles queriam ver você viver com dignidade, você viver bem, você viver com prosperidade, com saúde, com barriga cheia, né? Porque é a mãe divina. A mãe divina quer ver o filho bem. Então eles não negligenciam isso. Então isso aqui, por exemplo, é uma planta de proteção. Proteção energética, proteção espiritual que muita gente passa na rua, não vê. Quer dizer, vê e não... Vou até deixar aqui, quer ver? Ó. Vou até usar enquanto a gente está... Pronto. Vou deixar aqui, porque você já viu a pessoa com a folhinha de arruda, né? Mas você não vê isso daqui. Falando nisso, você tem arruda na porta da sua casa? Eu lembro uma vez que eu fui para uma cidade que aconteceu algum problema, que alguém estava com um carrego brabo e precisava que eu benzesse a pessoa. E eu falei, bom, vamos pegar umas folhas de arruda. E a pessoa morava num condomínio fechado, cheio de casa, de gente chique e tal. Um condomínio grande. A gente percorreu de carro o condomínio inteiro. Gente, não tinha uma casa com uma arrudinha na porta de entrada. O que está acontecendo com essa geração que veio depois da geração dos nossos avós, que simplesmente negligenciaram esses saberes antigos? Gente, um condomínio de gente chique, gente rica, gente... Não tinha uma mudinha de arruda para a gente surrupiar ali do jardim dos outros. Uma mudinha de arruda no lugar. Mas tinha aquelas plantas exóticas importadas de outros países, aquela coisa toda que é para inglês ver. Né? Mas a gente não entra em contato com a sabedoria cultural e sabedoria natural do lugar onde a gente está, porque a gente não aprendeu a honrar isso aqui. A natureza que está aqui, que também nos honra. E aí é recíproco, né? Se a gente honra a natureza nos honra. Se a gente não honra a natureza, a gente se fecha para as benesses dela em relação à nossa vida. Então isso aqui é uma planta de proteção, que pouca gente sabe. Né? E você pode usar assim, tá?
Tá lá na rua, você põe aqui, ó. Você vai conversar com aquela pessoa que é uma urucubaca viva, você põe assim, ela nem vai desconfiar que você está se protegendo dela, entendeu? Ela acha que você está se enfeitando para ela. Então, ó, outra coisa, vamos lá. Para essa questão assim, vamos supor que você é uma pessoa mais sensível, mais mediúnica, né? Acabou captando várias cargas, sabe? Nossa, tá meio enevoado, a atmosfera à sua volta tá meio enevoada de tanta energia, de coisa esquisita que você pegou, que você entrou em contato. O que você pode fazer? Por exemplo, um banho de manjericão. Sim, manjericão. Não estamos falando só de boldo, de sal grosso, de quebra-demã, manjericão. O manjericão é uma erva que ajuda muito em banhos para você limpar, entre aspas, né, a questão, o seu radar mediúnico. Quando você capta cargas muito dissonantes de você, muito pesadas, toma um banho de manjericão, né, que fica aquela névoa mediúnica, aquela névoa ectoplasmática, né, no seu campo de percepção extrasensória, fica tudo meio bagunçado, com ruído. Vai para casa, toma um banho de manjericão. O manjericão ajuda nisso. Até para fortalecer essas questões, quer ver o que eu tenho para mostrar? Deixa eu ver. Eu trouxe aqui. Tenho aqui também. Antes de eu falar, isso aqui, folha de bétula. Eu falo mais profundamente no curso. Como você usar folha de bétula, os celtas usavam para amenizar quadros de obsessão espiritual. Quando você está com encosto e está com a energia tudo bagunçada, as coisas estão meio esquisitas, você fica percebendo aquela energia zoada, os druidas eles descobriram que se você usar da forma correta, que a gente ensina no curso também, a folha da bétula, você consegue amenizar quimicamente no seu organismo um panorama de receptividade àquelas cargas. Você consegue amenizar os sintomas da obsessão espiritual através da planta. Da planta, não estou falando de você doutrinar o espírito, não. Estou falando da planta. Mesmo porque você tem direito de viver no seu espaço de vitalidade preservado, independente de doutrinação da sua religião ou não. Tá? E a natureza te ajuda nisso. Falando em ajudar, coisas básicas que a gente pode trazer, que às vezes você tem na sua casa, tem na sua cozinha, e às vezes você fica buscando lá na árvore exótica, na faia escocesa. Não, por exemplo, isso aqui. Pimenta branca. Nossa, que cheiro bom. Nossa, que cheiro bom isso aqui. Coisas que você pode até trazer na sua alimentação. Literalmente, para trazer essa energia para dentro de você. Pode colocar em banho, pode colocar em chá, mas você pode também ingerir. Você tem a pimenta branca e você tem a pimenta preta, né? A pimenta do reino. Deixa eu tapar a marca aqui, né? Pimenta branca e pimenta preta. Você sabia que existe uma complementariedade energética entre elas? A pimenta branca, num banho, né, por exemplo, né, pescoço para baixo, para não entrar pimenta no seu olho, claro. Se você faz um banho de pimenta branca, ela ajuda a limpar a sua aura, limpar o seu campo bioeletromagnético. E a pimenta preta, ela entra como uma complementar, meio que blindando esse campo, tá? Para que ele não fique tão poroso, tão favorável a ter intersecção com outras energias, né? Então, uma limpa, outro blinda. Você tem outras flores que fazem isso, que funcionam muito bem em forma de floral, como Angel Sword e Fringed Violet, que eu falo em outras oportunidades, que ajudam muito nisso. Vamos ir para os druidas aqui. Alguns traduzem a palavra druida como sábios do carvalho. A gente poderia fazer um vídeo só sobre a tradução e questionando essa tradução, mas é importante que você saiba que a druideza é muito ligada à figura do carvalho, que representa a sabedoria da natureza, a sabedoria da floresta, a síntese de todas as árvores. E eu tenho aqui casca de carvalho. Isso aqui dá para você fazer chá, mas dá para você fazer banho. O banho, para algumas situações, não é para todas as pessoas, por isso que precisa de orientação, mas você pode fazer um banho de proteção com a casca de carvalho. De proteção espiritual, de proteção energética. Não para todo mundo. Mas dá para fazer o chá. Só que é o seguinte, para mim, por exemplo, esse chá é muito forte. Tá? Eu sou muito sensível, por exemplo, assim,
Eu não tomo bebida alcoólica, eu não gosto, sabe? Qualquer coisa que dê qualquer alteraçãozinha, eu não gosto. E não é porque é puritanismo. Não, eu não gosto, tá? Eu não gosto de nada que, sabe? Uma champanhe, não, eu não gosto de champanhe. Uma cerveja... Admiro a cultura, a tradição, não sou moralista de você não pode beber, eu gosto de ver gente bebendo vinho, eu gosto de visitar vinícolas, só que eu tenho dificuldade, por exemplo, em lidar com álcool, não que eu fico bêbado, mesmo porque eu nunca tomo, mas é que eu não curto. Eu sou sensível a essas substâncias, então assim, um temperinho diferente eu já sinto o campo daquela energia. Então, o chá de casca de carvalho, por exemplo, aqui em casa, a Paola tomou e adorou. Só que quando eu tomei esse chá da casca de carvalho, parecia que eu virei um ente. Sabe o ente do Senhor dos Anéis? Aquelas árvores que têm consciência, que falam e tal. Eu tomei esse chá, eu fiquei assim... De repente, tudo ficou extremamente mais lento. Os meus pensamentos ficaram profundos, antigos, mas extremamente lentos. O mundo acontecendo à minha volta, eu só olhava aqui assim, ó. Não, isso aqui não é enteógeno, não é alucinógeno, não é nada. É só um chá, como qualquer outro. Mas mesmo assim, para quem é mais sensível, como eu no caso, eu tomei e fiquei assim. E as pessoas falando à minha volta, assim, falando como eu estou falando com você, aquilo parecia extremamente rápido, extremamente acelerado. E eu ficava olhando para as pessoas e falava assim, qual a necessidade dessas pessoas viverem tão aceleradas assim, falarem tão rápido assim? E cara, demorou uns 40 minutos para passar o efeito daquilo. Então por isso que é sempre um espelho de autoconhecimento. Não é uma receita para todo mundo. É você buscar conhecer a natureza, buscar conhecer a sua natureza, os seus ciclos, o seu contexto, as suas necessidades. Isso tudo a tradição celta traz para a gente. O sabugueiro, né? Eu falei de chá, dá para você usar tintura também, né? Dá para você usar óleos essenciais. Por exemplo, eu tenho aqui um óleo essencial de bétula. Bétula é uma árvore que você vai achar mais facilmente na Europa. Você não vai encontrar aqui na calçada de casa, né? Sei lá. Isso é uma delícia. E a energia da bétula é uma energia muito próspera para inícios, para abertura de caminhos, né? Então, se você começa a entrar em ressonância com essa frequência trazida, pode ser inclusive pelo próprio óleo essencial, você está num momento de transição, num momento de início de alguma coisa na sua vida, você dá um pump, entendeu? Você dá um up nisso, você entra nessa ressonância e você vai ter muito benefício ali. Falando em questão de proteção, quer ver? Nós tem tanta coisa aqui para vocês, mas muito mais para quem for aprender com a gente lá. Isso aqui é própolis, tá? Própolis. A palavra própolis, esse polis é de cidade. O própolis é a proteção da cidade das abelhas, é a proteção da colmeia, tá? Então o própolis, por isso que você tem que estudar a natureza para entender as funções das coisas da natureza e fazer pontes e estudos sobre como aquilo dialoga também com a sua vida. Então própolis é uma substância de proteção. E não é só proteção para a colmeia da abelha. Não é proteção só para sua garganta quando você está com dor de garganta, a gripe e tal. Isso aqui pode ser usado para proteção energética. Num banho, por exemplo, né? Existem várias formas de você trazer isso. Eu, por exemplo, eu gosto muito de tomar todo dia, principalmente quando eu acordo, um limão puro. Limão é fantástico para tudo quase. Uma das frutas mais ricas. Eu adiciono no limão ginseng, pó de ginseng. Tá? O pó de ginseng ele é um vitalizante. Tá? É um vitalizante físico, é um vitalizante cerebral, ele ajuda na imunidade, ele ajuda a retardar também envelhecimento, tem propriedades que ajudam a prevenir câncer e tal. E aí a gente vai fazendo as alquimias, né? As alquimias druídicas, porque os druidas também eram alquimistas. Existem até
uma classe de druidas alquimistas que tem lá uma lenda que existe uma cidade espiritual na Snowdonia, né, Dinaza-Pharaon, que é uma cidade de druidas alquimistas, que eles vão trabalhando com esses elementos da energia, da natureza, para benefícios espirituais. Então, por exemplo, o limão com ginseng e própolis, uma coisa que eu gosto muito também, que é uma coisa que tem bastante aqui, como é que eu vou esconder a marca? É Golden Milk. Golden Milk, né? Que é a cúrcuma com o cardamomo e a pimenta preta, que ajudam a potencializar a questão da curcumina, né? Então, nessa aqui tem cúrcuma, açúcar de coco, cardamomo, gengibre muito bom também, canela, pimenta preta. A gente coloca também, eu gosto de colocar nessa mistura, colocar própolis, né? Para começar o dia. Então, deixa eu ver. Outra coisa que eu gosto muito, ainda mais agora que a gente está com essa questão da dengue, né? Também eu usei bastante isso na época da pandemia de Covid, que são essas duas plantas aqui, tanchagem e equinácea. Tanchagem e equinácea, volto a dizer, você tem que ver como usar. Existem contraindicações, geralmente para grávidas, lactantes e outras condições. Então, por isso que eu sempre falo, a gente passa informação, mas você tem que consultar quem cuida da sua saúde, um especialista que cuida e que conhece o seu corpo, as suas alergias, as suas condições, qual que é a melhor dose para você, né? Então, a gente tem que ter responsabilidade. Mas, geralmente, tanchagem e equinácea, que também tem em tintura, você pode tomar o chá, elas ajudam muito, no geral, questão da imunidade. Então, você prepara a sua imunidade, você leva a imunidade lá em cima. Então, nessas épocas de muito vírus e tal, é interessante, né, você conhecer esses recursos. Claro, né, que enfim, de repente tiver algum outro propósito, alguma outra condição para você pegar aquilo, ou se de repente for a hora de você desencarnar também, né, você faz a sua parte e deixa Deus fazer a dele, mas que a gente possa fazer a nossa parte. Deixa eu ver. Bom, gente, eu vou terminar essa parte aqui, fazer o convite para vocês. Eu vou terminar falando de mais uma coisa aqui para abertura de caminhos, tá? A gente gosta muito de falar de abertura de caminhos, porque as coisas estão truncadas, trancadas, fechadas. O que você faz para abrir caminho? É banho disso, banho daquilo, e faz aquilo, faz acolá. Existem plantas que de fato trazem frequências que ajudam a dinamizar a nossa própria energia para a gente deslanchar nas coisas da nossa vida, né? A gente pode falar em filodendro, a gente pode falar na própria espada de São Jorge, mas eu quero trazer para vocês aqui uma das plantas que é a mais potente das que existem para abertura de caminho, para você fazer um banho energético de abertura de caminho. Mas para eu mostrar, eu quero que você me prometa que você vai ficar até o fim, que você vai curtir aqui no gostei, se inscrever no canal e pelo menos ouvir o convite que eu vou te fazer para você que está interessado nisso tudo e quer aprender tudo isso com calma. Porque aqui eu tô aqui, ó, tipo a amostra grátis do supermercado, entendeu? É a coisinha mínima que eu tô trazendo aqui. Existe todo um mundo gigante por trás disso tudo que a gente está disposto a trazer de volta e a ensinar para você. Então é o seguinte, existe essa planta aqui que ela costuma dar no tronco de outras árvores, né? Em algumas regiões isso aqui é chamado de cipó cabeludo, ou micrograma, né? Geralmente você olha lá na palmeira, no coqueiro, na árvore de sei lá o que, e tá um monte dessas folhas assim crescendo, grudado assim no tronco. Se você fizer um banho com essa planta, joga do pescoço para baixo, tal, aquela coisa toda, para abertura de caminhos é fantástico. Mas isso aqui você só vai usar quando a coisa estiver doída mesmo, quando nada estiver dando certo.
Essa aqui é a sua última alternativa, porque esse aqui é o brabo, tá? Essa aqui é a braba, a micrograma. Sabe quando você já tentou de tudo e as coisas não vão? Faz um banho desse aqui, tá? Um banho desse aqui, claro, que não vai descuidar da sua proteção, não vai descuidar da sua oração, de hábitos saudáveis e tal, mas usa esse cipó cabeludo que eles falam, ou micrograma, tá? E obviamente que existem outras potências energéticas na natureza que nem sempre você vai conseguir acessar materialmente, né? E existem recursos desses que existem só no plano espiritual. Para isso existem outros meios, outros mecanismos da gente acessar isso, e a tradição espiritual dos druidas traz isso com bastante propriedade. Então a Paola e a Raquel, a gente uniu toda essa prática nossa, esse sacerdócio que a gente tem, essas pesquisas que a gente tem, inclusive de área acadêmica, livros, a prática, a mão na massa mesmo disso tudo, em relação à questão de árvores sagradas, das plantas, dos chás, dos banhos, dos alimentos, benzimento. Para quem se interessou em benzimento, nesse curso que eu vou trazer para vocês, eu ensino benzimento, tá? Eu ensino benzimento mais da tradição celta, mas também benzimento tradicional brasileiro, tá? Então, se você estava procurando uma benzedeira para te ensinar a benzer, para fazer as benzeduras, para tirar os quebrantos mal olhado, e você não encontra uma dessas para te ensinar porque você quer perpetuar isso, prazer, estamos aqui, você encontrou. Então, gente, é o seguinte, nós três, atendendo esses pedidos, a gente se reuniu, né? A gente acabou, enfim, a Raquel lá no Rio de Janeiro, a gente aqui em São Paulo e tal, a gente parou para se reunir, para formar um material específico, especializado para vocês, com o combo disso tudo, e oferecer um programa de fitoenergética celta. Então toda essa questão da espiritualidade druídica na prática, com as plantas, com as ervas, com as curas, com as aberturas de caminho, prosperidade, abundância, trabalho, energia disso, energia daquilo, proteção, patati, patata, todo esse universo da espiritualidade celta, versão mão na massa, versão dia a dia, para você saber das plantas, você saber da fitoenergética, você saber dos encantamentos, das bênçãos, de como que você vai usar a varinha, como que você vai ancorar ogãs numa pedra de ancoramento, de proteção na sua casa, como que você vai se revestir dessas dinâmicas, dessas energias, dessas camadas existenciais aliadas da sua vida, a favor da vida, né? Então a gente acabou reunindo essa tríade, 3 dimensões de abordagem, que eu vou deixar o link aqui embaixo, e eu quero que você pelo menos conheça, que você pelo menos clique nesse link, que você veja o conteúdo para ver se te interessa, porque não tem outro conteúdo desse jeito aqui. E a gente fez isso, não preciso nem falar, com muito carinho, com muito amor, mas a questão é se você vai ter também esse carinho, esse amor, de ouvir o chamado, caso o chamado venha. Porque por enquanto a gente vai deixar isso disponível, a gente está abrindo o carrinho agora. Eu preciso ver com a Raquel até quando que esse carrinho vai ficar aberto e até quando que a gente vai disponibilizar esse curso, tá? Porque a Raquel trabalha diferente em relação a isso. Abre-se o carrinho, vem os alunos, fecha-se o carrinho e quem aproveitou, aproveitou. Então, gente, quem quer ter o acesso prático, mão na massa disso tudo, técnicas de imposição, de cura, através de toda essa tradição mágica, sejam bem-vindos, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo, você que quer aprender muito e muito, muito mais sobre esse universo, plantas com funções que você nem imagina, sabe? Coisas que podem beneficiar a sua vida que você nem imagina, questões que estão travadas na sua vida, que você já tentou de tudo e não dá certo, coisas que você nem imagina. A gente reuniu tudo isso porque a gente queria um curso muito prático para ajudar no dia a dia das pessoas. A gente reuniu toda essa sabedoria e a gente está oferecendo aqui para vocês. Caso você queira aprender com a gente traz isso aqui. O link está aqui embaixo. Então, espero que essa conversa tenha sido gostosa para você, que você possa levar alguma coisa daqui, né? As dicas, essa amostra grátis, já perceber os benefícios disso na sua vida.
E na hora que você entender que isso pode se ampliar muito mais e trazer muito mais plenitude, bem-estar, bem-aventurança para a sua existência, a gente também te espera do outro lado da tela, no nosso espaço de ensinamento aqui, tá bom? Da nossa escola. Beijo na alma, fica na paz. Se curtiu, senta a testa no botão de like. Nós somos a natureza. Estudar a natureza é nos estudar. Autoconhecimento não é só conhecer esse pedaço de vida, é conhecer a vida que circunda esse pedaço de vida. Os druidas trazem isso, as druidisas trazem isso. Nós não estamos dissociados disso tudo. Nós somos a natureza. Estudar a natureza é autoconhecimento também. Então, muitas dessas questões da nossa vida, que às vezes não fluem, às vezes simplesmente a gente está olhando para o lugar errado. Às vezes a solução é simples. Às vezes isso está vindo para a gente por uma página de livro, uma coisa que a gente vê, uma planta que nasce embaixo da nossa janela, na calçada, um vídeo que você vai assistir, um curso que você vai fazer, um convite que você vai receber, né? Para a gente se conhecer, para a gente valorizar. Isso é o que eu acredito, eco-espiritualidade. Espiritualidade que se relaciona com a natureza, que respeita as sabedorias tradicionais, originárias e que tem um pensamento que ele é decolonizador, que ele é emancipatório e que ele é biocêntrico e que ele promove a dignidade, a minha dignidade, a sua dignidade, porque a gente acredita que nós temos direito a isso. Nós somos manifestações, filhos e filhas da Mãe Divina, tá? A gente está aqui para ser amado, para ser amada. Mas às vezes a gente põe tantas camadas de obstrução entre nós e esse amor que a gente acha que a gente está aqui só para apanhar. E aí vem o amor da Mãe Divina, às vezes através de uma planta, de uma flor, fala: minha filha, meu filho, não. Toma um chazinho aqui que você vai ver. Calma. E não subestime o poder de um chazinho. Eu era essa pessoa. Eu subestimava o poder de chá, de banho, de floral. Imagina isso, não, é uma florzinha, efeito placebo. Até me deparar com situações na minha vida em que eu ia lá buscar os maiores especialistas, os mais caros e bambambãs e última geração de tudo, ninguém resolvia. E não estou falando para você abandonar os métodos convencionais. Sempre seja responsável e mantenha isso como prioridade. Isso que a gente está trazendo é complementar, tá? Mas você ia lá, nada resolvia. Ah, tem uma planta aqui. Ah, planta. Ah, tem um benzimento. Benzimento. Ah, tem um floral. Imagina, isso aí é diluído. Imagina que... Ia lá, falava, tá bom, vou mostrar para você que não funciona. Entrava em contato, aquilo tirava com a mão. Eu falava, como assim? Como assim uma flor foi capaz de fazer isso? Nem aquela coisa de 10 mil reais conseguiu resolver isso na minha vida. Como que uma planta que está crescendo no meu jardim conseguiu fazer tudo isso? Aí você percebe o quanto que você é amada, o quanto que você é amado. A própria natureza à sua volta manifesta isso. Mas já falei bastante. Fica aqui o convite, põe a mão também aí no coração, na consciência que o carrinho está aberto agora para esse treinamento de fitoenergética celta. Se você gostou do que a gente trouxe aqui, tenho certeza que você vai amar tudo que a gente traz lá, porque é muito mais, com muito mais aprofundamento. Tá bom? Fica na paz, brilha a sua luz, se curtiu, senta a testa no botão de like, clica ali embaixo, entra lá que eu estou te esperando, eu, a Raquel, a Paola. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à Fitoenergética Celta. Que as bênçãos dos druidas estejam com você. Que as graças do País das Fadas possam também te agraciar a caminhada. Auen. Receba um abraço do tamanho do sol. Sentiu o chamado? Segue ele. Vem com a gente. Vem cá.